eu sou Jefferson Alves dos Santos, sou auditor-chefe da Universidade Federal de Alfenas, sou formado em Direito, sou mestre em Gestão Pública e Sociedade e também atuo como presidente da Associação Nacional dos Auditores Internos do MEC. E hoje vou falar com vocês sobre o processo de gerenciamento de risco e suas ferramentas. Então, o processo de gerenciamento de riscos, que é idealizado, para a iniciativa privada, ele traz uma concepção, da melhor preocupação com os procedimentos institucionais, melhor conhecimento dos procedimentos institucionais, para poder, dentro deles, identificar possíveis riscos de atingimento dos objetivos institucionais. Então, dentro dessa perspectiva, cada vez mais tem sido trazido para dentro da gestão pública, tendo em vista o foco da eficiência, o foco introduzido pelo modelo gerencial, e essa preocupação de se trabalhar, identificando os riscos, avaliando os possíveis riscos de todo o processo institucional, bem como a forma de tratá-los, para poder melhorar o atingimento dos objetivos institucionais e as metas estratégicas desenvolvidas. Então, dentro dessa concepção, cada vez mais, na administração pública, tem se falado mais sobre gestão de risco, tem trazido essa preocupação e essa demanda realmente institucional ao ponto de poder melhorar o processo de gestão e também conceder maior segurança, uma segurança mais razoável para que o gestor possa atuar. Dentro dessa concepção, antes da gente introduzir o assunto em si, dentro dessa perspectiva, vamos utilizar a estrutura concebida pelo Instituto dos Auditores Internos, onde ele fala das 3 linhas de defesa, que ele vai identificar a atuação e o ponto de atuação de cada um dos setores dentro da instituição. Onde ele começa com a primeira linha de defesa, que é o indivíduo, que são os gestores, que são os proprietários dos riscos propriamente dito, que são os proprietários dos controles, que são os proprietários das ações da instituição em si. Então, são eles que vão desenvolver, eles são os indivíduos que serão capazes de identificar os riscos em si, trabalhar em cima deles e poder desenvolver os controles, aqueles controles internos que são exatamente deles. Numa segunda esfera, que seria na segunda linha de defesa, aos órgãos colegiados que vão fazer essa interface entre a ponta, exatamente quem executa, exatamente aquele gestor, e com os demais gestores que muitas vezes estão interligados dentro de um mesmo processo. Então, essa segunda linha de defesa, ela vem ao segundo filtro que a própria administração pública tem, no sentido de poder cumprir com as políticas e com os ideais, com os ideais, os objetivos estruturados e idealizados pela alta gestão por meio dos comitês de governança. Então, essa segunda linha, ela tende a fazer uma orientação e fazer uma ponte entre as diversas áreas da gestão, dentro dessa perspectiva de que se obtenha uma melhor estrutura de controle, uma melhor estrutura idealizada para poder atingir os objetivos, a missão e a visão institucional. Dentro dessa perspectiva, como uma forma ainda de garantir esse atingimento e de uma melhor otimização dos controles internos, existe ainda uma figura da terceira linha de defesa, que são os chamados auditores internos. Então, esses auditores internos, ele vai ter esse papel fundamental de fazer esse terceiro filtro da gestão. Ele vai avaliar todo o processo de gestão em si, ele vai avaliar todo o processo de controles que são idealizados, que são instituídos. Então, ele vai poder assessorar para o gestor de tal sorte de que aqueles controles, aquela visão de risco que está sendo idealizada, seja de forma mais completa possível, de forma mais concreta possível, de tal forma
que se conceda uma segurança razoável para o gestor na tomada de decisão e, inclusive, também, né, na sua atuação do dia a dia. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, né, dessas 3 linhas de defesa, o processo de gestão como um todo, a gente vê que ele é diretamente executado pelo gestor propriamente dito, que é o proprietário do processo, é o proprietário do risco em si, é ele que tem que identificar e estruturar as figuras de controle para esses riscos identificados. A segunda linha fazendo esse papel de intermediação e de assessoramento mesmo direto dos órgãos executores, e a terceira linha de defesa, que seria os auditores internos, fazendo esse papel de avaliação e tratamento dos controles e poder recomendar. Para a gente caminhar um pouco mais, então faz necessário também a gente entender, né, alguns conceitos fundamentais do processo de gerenciamento de risco que vem sendo introduzido por meio das normativas, diversas normativas que estão sendo produzidas e aprovadas e publicadas dentro do nosso ordenamento jurídico atualmente. Então, alguns conceitos, tipo sobre governança no setor público, que era que o TCU vem trabalhando desde a final da década de 2000, ele já começou a trabalhar essa concepção da governança, contudo agora ela tem ganhado maior amplitude, maior abertura dentro de toda a administração pública por meio de alguns acórdãos e alguns normativos que vieram trazendo essa concepção. Então, quando se fala em governança, né, a gente está falando exatamente que com forma de compreender essencialmente os mecanismos de liderança, estratégia e controle. Então, é exatamente a ponta da gestão que vai trabalhar, né, esses aspectos de liderança, a própria estratégia institucional e desenvolver os controles para o fim de atingimento àqueles objetivos estratégicos que estão feitos, que são idealizados. Certo? Então, dentro dessa concepção, né, ele visa avaliar, direcionar e monitorar a atuação do gestor, né, para a prestação de serviços diretamente ligados à sua finalidade precípua, que é o atendimento do interesse público. Então, a governança ela tem essa concepção maior de trazer esses conceitos mais estratégicos, os conceitos mais de liderança e a idealização e a identificação dos possíveis controles com o fim de mitigar possíveis riscos que são feitos pela administração. Um segundo conceito, que seria o accountability, que vem do inglês, que vem trazer a concepção de responsabilidade, ele diz respeito muito mais a um dever e direito ao mesmo tempo, na mesma palavra, que é o dever da administração pública, de prestar contas e identificar a responsabilidade daqueles que devidamente identificaram e que devidamente praticaram os atos, e o direito também que todos nós temos de cobrar essa prestação de contas, de cobrar essa identificação, dessa responsabilização de todos os gestores. Então, está implicitamente ligado ao conceito de governança que tende, a partir do momento que ele cria essa estrutura, que ele idealiza essa estrutura, então ele também tem que criar ferramentas para que haja uma prestação de contas, que haja uma identificação de responsabilidade dentro dessa concepção de accountability propriamente dita. Mais 2 conceitos que a gente vai trabalhar. O primeiro diz respeito à atividade de controle interno. O controle interno, ao idealizar como atividade, ele é uma resposta a possíveis riscos que a instituição possa ter. Então, quando fala em atividades de controle interno, é exatamente aquelas ferramentas, aquelas atividades que são idealizadas dentro de uma concepção de gestão da administração, onde que você possa mitigar possíveis erros que vão comprometer o atingimento dos objetivos. Então, quando se fala em controle interno, exatamente vai ser essas políticas, normas e demais ferramentas que a própria administração pública vai implementar, vai idealizar, para fins de quê? De garantir uma segurança melhor e mais razoável para o atingimento dos objetivos. Os controles internos da gestão, propriamente dito, que aí você vai falar das ferramentas em si do controle interno, tá? Eles são destinados a enfrentar os riscos e fornecer essa segurança razoável, de tal forma que se consiga mitigar os riscos, mitigar, as possíveis atividades, possíveis eventos que possam impactar no atingimento desses objetivos. Então, isso vai se dar por meio da especificação
de algumas ferramentas, né, de controle para poder evitar e fornecer uma segurança mais razoável para que não haja o comprometimento do atingimento desses objetivos. Dentro dessa concepção, né, existe o documento chamado Política de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão, que é um documento onde a instituição vai dar os parâmetros gerais de forma mais estratégia mesmo dentro da instituição, o que ele vai assumir, né, com relação à integridade, com relação à gestão de risco, com relação aos controles que vão idealizar. Então, dentro dessa concepção, a política de gestão, ela deve ser desenvolvida pela alta gestão, certo? Pela cúpula da gestão mesmo. Então, ali dentro da política serão discutidas as estratégias, os preceitos, quais serão os meios, né, necessários para que se possa atingir os objetivos finais institucionais. A gestão de risco, né, por sua vez, ela está presente na política. A política vai dar o norte, vai dar a forma que ele vai ser desenvolvido. A gestão de risco, propriamente dita, ela vai ser o processo que vai identificar, avaliar, administrar e controlar os possíveis riscos. Então, é exatamente dentro dessa concepção que, a partir do momento que você trabalha dentro de uma concepção de maior e melhor identificação de riscos, a partir do momento que você consegue identificar os riscos dentro do seu processo, dentro da sua atividade, dentro da forma que é desenvolvida a atividade, melhor vai ser para enxergar a própria desenvolvimento da atividade e o atingimento dos objetivos. Então, a partir do momento que você consegue identificar esses riscos, você vai ser possível também a implementação de controles para que, de tal forma que você consiga ter maior segurança, uma segurança bem mais razoável para poder atuar, tomar decisões, certo? E aplicar as atividades propriamente dito. Então, esse vai ser estritamente o principal objetivo, que é fornecer a razoável certeza do alcance dos objetivos, certo? Que certeza absoluta é impossível a gente falar em certeza absoluta porque ela não existe, então não tem como você ter certeza absoluta que o objetivo vai ser atingido, mas você pode ter uma razoável certeza, certo? Você pode criar uma atmosfera de cada vez mitigar mais ainda a possibilidade da ocorrência de vícios, de ocorrência de riscos, para que vai comprometer o atingimento daquele objetivo. Ainda pode falar do processo de gestão de risco propriamente dito, né? Porque a gestão de risco, ela, como a política, como a forma de identificar, ela vai ser produzida por meio de um processo. E como todo processo, ele vai ter começo, meio e fim, e vai ser sempre replicado, porque o processo de gestão de risco é um processo cíclico, certo? Ele não é um processo estático, ele é um processo dinâmico, ele é um processo que não tem fim, ele sempre vai estar iniciando, você sempre vai fazer a gestão de risco propriamente dito, identificando. A partir do momento que você identifica, trata, vai sobrar, e é uma forma de alguns pontos de risco que tem que ser trabalhados de novo, vão aparecer fatos novos, vão aparecer riscos novos, vão ser identificados riscos novos. Então, o processo de gestão de risco como um todo, ele é essa atividade, esse encadeamento de atividades, esse encadeamento de ações que vai me levar, né, uma aplicação de uma gestão de riscos, né, dentro de uma concepção institucional, dentro de uma concepção, né, da organização pública, de tal sorte que eu consiga tratar esses riscos para atingir o meu objetivo. Dentro dessa concepção de gestão de risco, tem crescido também, e foi introduzido pela última normativa, a concepção da integridade. Então, você passou a trabalhar também, não só com o risco, propriamente dito, da gestão, mas também os riscos de integridade. Então, ao se falar em integridade, você está diretamente relacionado a preceitos éticos, a conduta ética, moral, a uma conduta mais ilibada, certo, dos indivíduos que trabalham com a administração pública. Então, ao se falar em integridade, a gente está trabalhando exatamente com as formas ilibadas, as formas de preceitos éticos que visam coibir, tentando, né, coibir a prática de fraudes e corrupção. Então, quanto mais você criar ferramentas, né, que aí seria a gestão da integridade, exatamente dentro dessa concepção, de se criar algumas ferramentas, de se criar alguns elementos que você consiga, né, pelo menos mitigar a possibilidade da ocorrência de fraudes e corrupção, certo? Lembrando que só o conceito de fraude são qualquer ato ilegal caracterizados, né, por desonestidade, dissimulação
ou quebra de confiança. Então a fraude não precisa ter o preceito inerente da violência propriamente dita. O simples fato dessa quebra de confiança, o simples fato dessa dissimulação, dessa conduta fora dos preceitos éticos e morais, então já é o suficiente para a caracterização de algum tipo de fraude. E é exatamente isso que se visa coibir dentro de um processo de gestão de riscos, dentro de um processo de gestão de integridade mesmo, se a gente tenta exatamente trabalhar dentro dessa concepção de evitar esse tipo de conduta por meio da estipulação de ferramentas e controles que possam mitigar cada vez mais a prática dessas condutas dissimuladas, a prática dessas condutas que não condizem com a realidade que se espera, né, da prestação de serviço coerente e dentro do preceito e da finalidade máxima que é o interesse público, que é dentro da concepção do interesse público, afastando, né, toda e qualquer forma de relação, de prevalência de interesse particular em cima do interesse público. Então a relação de integridade reside exatamente nesse sentido, de coibir e mitigar o máximo possível, né, a existência de condutas que prevaleçam o interesse privado em cima do interesse público. Então, dentro dessa concepção, a gente vai ter que falar também um pouquinho sobre nível de risco, formas de risco e o que é o nível de risco. O nível de risco é a magnitude de um risco, né, expressa em termos da combinação de suas consequências e probabilidade de ocorrência. Então, quando eu falo em nível de risco, eu estou falando de uma relação direta, tá, entre o seu impacto e a sua probabilidade, entre a possibilidade dele ocorrer e o impacto que ele vai acontecer. Então, essa relação que vai me dar diretamente o nível do risco. Então, é o nível de risco que vai ser identificado, avaliado e tratado dentro da instituição. Dentro dessa concepção, a hora que você identifica o nível de risco, aí tem uma conduta que é típica do gestor, que é exatamente para que ele possa identificar o chamado apetite ao risco. O apetite ao risco nada mais é do que o gestor, quando da estipulação da sua política, ele vai estabelecer quais tipos de risco e qual o nível de risco que é aceitável para a gestão. Então, o apetite a risco é exatamente o gestor identificar até que ponto, né, pode acontecer aquele tipo de conduta, até qual nível de risco aceitável, até qual relação entre impacto e probabilidade é aceitável pela administração. Além do conceito de apetite ao risco, a gente tem que falar também do chamado tolerância ao risco, que a tolerância exatamente diz respeito acerca até que ponto, né, dentro do apetite, ou até que ponto ele pode ultrapassar o apetite, né, dentro daquela concepção de risco que a gente tem. Então ele pode, muitas vezes, extrapolar um pouco o apetite a risco, mas vai ficar dentro de uma perspectiva de tolerância, que é até que ponto o risco ele é tolerável pela administração. Então isso tudo tem que estar devidamente especificado na política de gestão de risco, onde o gestor ele vai fazer essa identificação, ele vai fazer essa estipulação tanto da tolerância quanto do apetite dentro da política para que fique bem delineada, bem delimitado a atividade. Até que ponto? Até para você poder identificar o tipo de controle que vai ser implementado. Porque dependendo do tipo de controle, se o risco for dentro do apetite, se estiver dentro do apetite, as ferramentas de controle não precisam ser tão otimizadas. Já se ele estiver fora do apetite de risco, já estiver fora da tolerância, estiver dentro de uma perspectiva de tolerância, ali que a gente vai ter que trabalhar e tentar mitigar, né, a ocorrência daquele risco para trazer ele para dentro dos níveis aceitáveis. A identificação dos riscos, né, a forma de identificação dos riscos, que é o processo de busca do reconhecimento, descrição dos riscos, que envolva a identificação de suas fontes, causas e consequências. São exatamente através de ferramentas, a utilização de ferramentas que a gente vai tratar, né, um pouco mais à frente, para exatamente as ferramentas que vão ser possíveis a gente fazer essa identificação. Até para ver o nível desse risco, para poder fazer, né, a especificação de tratamento e ver se ele está dentro ou fora do apetite identificado pelo gestor. A mensuração do risco, né, é a estimação da importância. Então, é através da mensuração que você vai fazer, né, aquela relação de probabilidade e impacto dentro dos conceitos, dentro da política e institucionalizada
pela organização. Então, ali dentro vai estar os preceitos, vai estar os conceitos, vai estar toda a regra, o regramento, né, que vai ser utilizado, toda a metodologia de análise que vai ser utilizado quando da avaliação do risco para fazer essa mensuração. Porque é através da mensuração que eu vou poder chegar a um percentual, certo? Eu vou poder chegar num conceito para saber se aquele risco está dentro ou fora do apetite a risco estipulado pela instituição. Dentro dessa identificação, a gente vai falar também de fontes de riscos, que existem vários tipos de fontes de riscos. Então, os riscos, a gente trabalha basicamente com 5 tipos de fontes de riscos possíveis, né? Mas existem elementos e algumas condutas que acabam comprometendo os objetivos serão fontes de risco. Então, tem nível de pessoal, tem fontes de sistemas, então, algumas fontes que serão trabalhadas um pouco mais à frente, que exatamente são aquelas, quando fala em fonte a risco, é o que vai gerar risco dentro daquela concepção. Então é um elemento que individualmente ou combinado tem o potencial intrínseco de dar origem ao risco. Então, exatamente essa vai ser a fonte ao risco. O tratamento ao risco é a resposta que vai ser dada exatamente para esses riscos que foram identificados, para esses riscos que foram ponderados, mensurados, né, avaliados ali dentro, e dentro, ali o gestor que vai poder dar qual o tratamento que ele vai dar para aquele risco, certo? E dentro de uma especificação de apetite, ele vai escolher se ele vai mitigar, se ele vai aceitar, se ele vai partilhar, enfim, tem algumas formas de tratamento do risco que pode ser dado, que a gente vai ver um pouco mais à frente também, que é exatamente depois que é feita a identificação. Só que para isso tem que fazer a identificação, a gente tem que trabalhar na mensuração para poder chegar nesse ponto, para poder tratar o risco e a implementação de controles. Dentro desse conceito do risco, né, a gente tem que trazer mais 2 conceitos que são importantes, que é o chamado o risco inerente, que é aquele risco que já o próprio nome já diz, né, ele é inerente à própria atividade, ele é inerente à atividade da organização, ele é inerente ao processo, ele é inerente àquela ação que é executada pelo gestor. Então, aquela ação que é executada, a própria organização como um todo, ela já traz no seu bojo riscos que lhes são inerentes. Então, esses riscos aquele risco já é nata da ação, nato do processo, é um risco sem qualquer forma de tratamento. Já o risco residual é aquele risco que após ele ser identificado, né, após ser identificado aquele risco inerente, você implementar algumas ferramentas de controle a ele, você vai mitigar a possibilidade de sua ocorrência, mas você não vai zerar o risco. Então, o que sobra, né, de conduta, né, possível de risco é o chamado risco residual. Então, o risco residual é o risco inerente, depois de aplicado o controle, vai sobrar o chamado risco residual. Bom, no próximo vídeo a gente vai tratar um pouco da evolução histórica de algumas ferramentas sobre gestão de riscos, para depois, né, a gente entrar nas ferramentas propriamente ditas de identificação dos riscos.